E aí eu dei uma palestra lá. E assim, tem uns negócios loucos, tipo, madrugada. De sábado para domingo fica a madrugada toda fazendo. Tem vir isso aí, velho. É. Eu vi isso daí que ele faz. É. Pô, Vira madrugada com uma galera. Vira a madrugada, começa às 11 e termina às 4. maluco, velho. Mas é o quê? Caralho. Curso daí? O que é isso né? aí? Você dormiu É. e a semana? No meio da semana. E teve um bagulho que eu achei legal que ele vai fazer, que é uma incubadora, assim, tipo uma empresa. Eu achei legal isso daí. Mas esse negócio de madrugada, velho. Pô, É doideira. Doideira. Não. Doideira. De Deus não, velho. É do capeta. Bom, vamos lá então. Nós estamos ainda na parte 3. Hoje nós vamos ver métricas de qualidade. Depois eu faço. Me lembra de fazer a chamada, tá? Beleza. Métricas de qualidade é o seguinte. Então vamos começar com as paradas. Qualidade no desenvolvimento do código é uma disciplina. Peraí que está fora do foco aqui. Qualidade de desenvolvimento do código é uma disciplina negligenciada nas instituições de ensino, mas de vital importância para qualquer projeto de software. Quando vocês aprenderam na faculdade, ou sei lá onde vocês aprenderam a programar, ensinaram para vocês que, olha, não é legal você colocar letra maiúscula aqui, não é legal você colocar underline para separar a palavra. Ensinaram isso? Não ensina, cara. É do jeito que for, deu, né? Então... Buildou tá certo. Buildou tá certo. Então, aí o que acontece? Depois você fica com aqueles abacaxi na mão que vocês estão cansados de ver por aí, né? Pegar código dos outros e chega lá aquela maravilha, né? Variável XPTO é o nome do cara. XYZ é o valor do salário do cara. Bacana isso, né? Eu tinha um cara que eu trabalhava para ele, queria nomear um arquivo, não era nem variável, era arquivo mesmo. Ele botava lá aí salvava. Aí beleza. Aí ia fazer outra coisa, nada a ver. Nome do arquivo. Esse arquivo já existe, é cancelar. Ele colocava mais um A. Como é que dá pra você entender o que esse cara... Nem ele, às vezes ele perdia as coisas que ele tinha feito porque não nomeava direito, tá? Aquela puta bagunça. Enfim, sempre que participamos de um projeto, há a possibilidade de levantarmos dados sobre o código escrito, acho que eu escrevi errado aqui. Sobre se o código escrito adere a certos padrões de qualidade. Está errado. Tá? Sempre que participamos de um projeto, há a possibilidade de levantarmos dados se o código escrito adere a certos padrões. Sobre como o código escrito adere a certos padrões de qualidade. Tá certo, não tem esse A aqui. Né? Então, o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas existe, inclusive para a Microsoft, tem um site que é o Practices and Patterns, que é o site que cuida de padronização do código. Então, o C# tem a sua padronização, o VBNet tem a sua padronização. Vocês trabalham com o VBNet lá? Não estou não, né? Tem o jogo hoje chamado GKO. Sim, VBNet. VBNet. Eu não curto não, cara. Eu não uso, Eu vou ser sincero com você. Quando eu comecei no .NET, eu programava em Java e em VB6. Só que eu estava começando no Java. Aí, quando eu fui para o .NET, eu falei, pô, já tem VB6, eu vou para o VBNet. Aí comecei a ver e tal. Aí eu comecei a mexer com C#. No começo achei mais difícil. Falei, pô, mas é mais legal implementar a orientação a objeto com C#, cara. Faz mais sentido. Né? Eu estava acostumando com Java e tal, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, mas acho que eu vou fazer... O primeiro projeto que eu peguei assim de .NET, falei, acho que eu vou fazer em C#. Já tinha feito outros em VBNet. Mas assim que eu comecei do zero, eu falei, acho que eu vou fazer em C# que é mais legal. Puta, aí... Nunca mais fui pro voltei pro VBNet.
Enfim, mas é questão de gosto. Não gosto. Acho que o código é um código assim, muito bonitinho, só que de tão bonitinho fica ordinário. Quando falamos em métricas de qualidade, falamos de formas de analisar o que foi escrito pelos desenvolvedores. Fazemos essa análise comparando valores padrão com valores reais do nosso projeto. Então, o que ele está falando de valores padrão? Existem certos tipos de análises que a gente faz no código que já foram mensurados e que dão certos índices para a gente analisar, e esses índices são os padrões. A gente compara com os padrões que justamente a Microsoft fornece, empresas de outras linguagens fornecem e tal. Né? Isso tem até bem documentado. Esses valores são obtidos através de indicadores que o Visual Studio gera para que hajam dados comparáveis com os padrões de mercado. Então, vocês vão ver que tem a ferramenta do Visual Studio que eu consigo gerar dados com indicadores para que eu possa comparar esses indicadores. Ó. Esses indicadores de qualidade são índice de manutenibilidade, complexidade ciclomática, profundidade de herança, acoplamento de classes e linha de código. O linha de código todo mundo conhece, né? Quer dizer, eu fiz uma aplicação, quantas linhas úteis o meu código tem? Né? Antigamente se contava linha de código, antigamente que eu quero dizer na época do COBOL, tá? Se bem que tem gente com programa COBOL, mas tinha gente que recebia por linha. Então o cara fazia uns comentários, enchia de enter, entendeu? Porque ele pegava tinha o programinha que contava as linhas de código e o cara recebia por linha de código entregue. Entendeu? O cara, fazia 200 enter dentro do código, né? O Hello World... Não, o código era enxuto, ele só era espaçado demais, né? O Hello World tinha 40 linhas, tá ligado? Aí, isso aí acabou. Então, vamos lá. Índice de manutenibilidade. O nome dele na ferramenta é Maintainability Index, está em inglês, né? É um indicador que mostra o quão complexa é a manutenção do código como um todo. Quando você... esse índice é meio chato de explicar, porque é um cálculo que ele faz baseado... Ele não olha, por exemplo, if, else, essas coisas. Mas ele olha, por exemplo, a quantidade de elementos dentro do código. Não só elementos nas classes e tal, mas acoplamento. Na verdade, ele faz uma porrada de cálculo e ele faz uma estimativa de mantenibilidade. Então é o seguinte, ó. Se ele achar um número, esse aqui, quanto mais, melhor. Então vai de 0 a 100. Se ele achar um número de 0 a 20, a manutenção é simples. Ou seja, eu tenho poucas entradas, poucas saídas. É um código relativamente legal de se trabalhar. Com nomes claros, assim, com sequências de nomenclatura legais e tal. De 19 a 10, manutenção moderada. É um código meio chato já, uma coisa que não é tão simples, tão óbvia. Você vai ter que fuçar um pouco, debugar um pouco para ver o que acontece lá dentro. E de 0 a 9, manutenção difícil e complicada. Se você achar um cara que é de 0 a 5, por aí, de 0 a 4, é o caos computacional, velho. É um bagulho extremamente difícil de dar manutenção. Tá? Eu tenho um sistema lá que o nível dele é 6, se não me engano, a gente fez. Ele vai, eu vou mostrar. Já viu de 90, assim? Já vi. Se o sistema pequenininho, dá 90, 100. Né? Agora, eu estou trabalhando com lá que a gente fez uma vez só para ver o que dava, deu 6. Falei, meu Deus do céu. A gente fala que é o sistema que
Sistema que o capeta usa no inferno para punir os programadores que vão para o inferno, entendeu? Ele chega lá e ele fala assim, ó, é o seguinte, você era programador? Beleza. Então senta aí, ó, que você vai dar manutenção nesse sistema. Ó, é para entregar amanhã até as 2 horas da tarde, tá? Aí quando é meio-dia ele fala, ó, tem mais esses requisitos para fazer. Ah, se fuder! É isso aí. É esse sistema que eu trabalho lá. É, quase. Bom, complexidade ciclomática, que no índice lá na ferramenta, que nós vamos ver, Cyclomatic Complexity. Valor absoluto que mostra a quantidade de desvios na ordem de execução dos métodos de uma ou mais classes. Esse aqui, ele vai estudar os if-elses que você colocou no código, e switch case. Então, ele vai estudar os desvios que você gerou no código, né? Então, se o seu código tem muito switch case não, porque switch case gera pouco desvio, né? Ele gera um desvio para cada iteração. Agora, o if-else pode gerar vários, então é complicado. E aí, esse quanto mais pior, esse quanto menos melhor, né? Entenda por desvio uma estrutura de decisão ou de repetição. If else, while, do ou switch select no código. Tá? Então, olha só. Essas estruturas fazem com que a execução do programa sofra um desvio na execução normal e seja redirecionada a outro ponto do código. O inferno disso aqui era quando no VB tinha goto. Aí era um inferno, velho. Aí, porque você ia para qualquer linha e você não sabia de onde veio. Então, exatamente. Entendeu? É a mesma bosta. Ou seja, só muda o nome, né? Mas a merda é a mesma. E aí, o que acontece? Isso aumenta drasticamente a complexidade ciclomática. Você sabia que o C# tem goto também? C# você pode usar goto também. Você marca uma label no código, né? E aí você fala goto tal. Ele vai. Nunca. A Microsoft mesmo, nos cursos e nos manuais, ela fala, é extremamente recomendado que nunca se utilize goto. Porque você perde a execução do código. Talvez por compatibilidade, sei lá, eu sei que existe. Só que assim, eu fui saber disso quando eu estava estudando material para dar aula. Até lá, eu nem na certificação cai, quer dizer, uma coisa que não é usada. Certo? C# tem goto. Não sabia. Mas em VBNet, em ASP, Classic, eu já usei essa porra. Nossa, deixa quieto. É porque no C# você tem um monte de coisas que evitam que você use goto. Essas outras linguagens eram mais pobres, não tinha, cara. Não tinha. SQL também tem. Então, ó, quanto maior a complexidade ciclomática, mais condições de teste terão que ser desenvolvidas para cobrir todas as partes do código, o tal do Test Code Coverage, né? O que é o Code Coverage? É um estudo que ele faz, é o que a gente chama, que eu vou até citar depois, que é a análise dinâmica de código. A gente vai aprender na parte 2, análise estática de código. Tem análise dinâmica. Análise dinâmica, uma delas é o Code Coverage. Ele verifica se os testes que você fez estão passando por todas as partes do código. Eu nem me pergunte o que é isso. Para mim parece bosta. Vai que jogaram um açuquinha aí. Não, velho, eu não como essas coisas, velho. Então, é que na verdade a tâmara é bom pra caralho. Já foi figo, né? Já foi figo, né? Não, tâmara é uma fruta mesmo. Não, a tâmara é uma fruta mesmo. Que nem o Devlin. Eu não sou muito chegado em fruta, infelizmente, cara. Quer caro? Dá um vinho, deu um valor. Porque os caras judeus tomam como. Então, eu não quero, querido. Pode deixar aí pra vocês. É doce que é? Passa no mercadão, os caras colocam
coco, os caras pegaram na rua lá. É, parece mesmo. Parece mesmo que coisa. Como é que é? Parece morango chocolate. É fruta isso aqui, velho? Isso é fruta? É. Pra mim isso aqui é um doce de abóbora. É, pra mim também, velho. Não gosto nem de fruta, nem de doce de abóbora. Enfim. A complexidade ciclomática é diretamente proporcional à quantidade de casos de teste. Quanto maior, mais casos de teste terão que ser escritos e mais testes deverão ser realizados para garantir a qualidade do produto. Então, quando você realmente está numa equipe que a qualidade do produto é mais importante, você acaba passando mais tempo olhando principalmente essa métrica de complexidade ciclomática. Que aí você faz um estudo, pô, eu tenho lá 20 testes, e a complexidade ciclomática lá em cima tem coisa que não está sendo testada. Então eu trouxe uns grafos aqui que eu achei na web. If then else, ele gera esse tipo de desvio. Tá? Por exemplo, ó, if then else, tá? Do until, né? Que é é a repetição com uma passada obrigatória. Desce, volta e segue. Quer dizer, então no mínimo 3 desvios ele faz. O while, no mínimo 2 desvios ele faz. Certo? O case é no mínimo 1, porque é paralelo, tá vendo? Então ele vai fazer sempre 3. A verificação, a execução e a saída. Né? E o for, no mínimo 4. Ele vai fazer a verificação, o incremento, depois volta. Certo? Então isso são casos que geram aumento de complexidade ciclomática. Dali de onde você vê, dá para enxergar? E também quanto mais complexidade, mais lento o código. Mais lento, mais difícil de debugar, mais difícil de achar falhas. Assim, as falhas vão aparecer, vai ser difícil de achar onde elas estão. Então, olha só. Você vê o risco da aplicação pela complexidade ciclomática. Então, a complexidade ciclomática de 1 a 10, você tem um risco baixo. De 11 a 20, você tem um risco moderado. De 21 a 50, um risco alto. Maior que 50 é o caos computacional. Programa extremamente complexo e altamente instável. É um tal de relacionamento. Tá? O que que a gente fala? Que quando o código, a complexidade ciclomática for maior que 50, é bom você fazer um refactoring. É bom você rever e fazer um refactoring no seu código. Porque vai dar muito problema. Certo? É por aqui que você, olhando essas métricas que você sabe, bom, estou no caminho certo, estou fazendo merda. É por aí que você já tem uma leve noção. Ou então, assim, quando te pedem para... Fala o seguinte, eu vou te mostrar um projeto. Eu falo, não, antes de você me mostrar, você vai participar de um projeto, assim, que a gente pegou legado, não sei o quê, parará, tá em .NET? Tá, não sei o quê. Então, peraí, dá o fonte para mim. Não, mas vamos lá, eu vou te explicar primeiro. Não, antes de você me explicar, me dá o fonte. Vai lá e faz a análise de métrica. Tira o code metrics do projeto. E aí você olhando lá, o cara vai falar, não, porque é só você fazer isso, é só você fazer aquilo. Você vai aqui, ó, meu filho. Tá? Olha esses números aqui, ó. Isso aqui é bomba, isso aqui é pica. Então, ou tô fora, ou o que você acha que vai ser é 4 vezes mais. Certo? Lá não tem .NET. Com o Asp. É. Bom, quando lidamos com a complexidade ciclomática, podemos concluir que a tendência é que a mesma aumente conforme cresça a quantidade de linhas de código do projeto. Quanto mais linhas de código, maior a complexidade ciclomática, pela tendência, né? A não ser que você faça um código extremamente limpo,
né? Com poucos desvios, aí não. Projeto com milhares de linhas de código e alta complexidade ciclomática é certamente um alto risco para a qualidade do produto final, ou seja, é a pica. Um projeto com poucas linhas de código e alta complexidade ciclomática é um projeto que beira o caos, que merece ser revisto e refatorado para garantir a qualidade do produto. Porque se ele tem poucas linhas de código e a complexidade ciclomática alta, é porque o negócio é o cão chupando manga. Entendeu? Só para você entrar já tem um if já. Entendeu? Beleza. Um projeto com muitas linhas de código e baixa complexidade ciclomática é um projeto com menor chance de problemas com qualidade. E um projeto com poucas linhas de código e baixa complexidade ciclomática certamente não será causa de grandes problemas para a qualidade. É um projeto pequeno, sem complexidade. Né? O bom é que ele é um projeto grande com baixa complexidade. Aí é um projeto da hora. Certo? Vamos para o próximo. Por que eu falei muito da complexidade ciclomática? Porque é um dos indicadores mais importantes que a gente vai ter. Tá? Então, profundidade de herança, que é o Depth of Inheritance. Mede a quantidade de classes usadas em uma árvore de heranças para a construção de uma classe. Quanto maior a sequência de herança de uma classe, maior sua profundidade de herança. Então, quanto mais classes eu uso para fazer uma classe final, maior é a profundidade de herança. Né? Então, olha aqui. Quanto maior a profundidade de herança, mais instâncias da classe utilizam recursos do sistema. Então, quando a profundidade de herança dá alta, quer dizer que tem muitas classes que usam classes pai e formam classes filho, tal. Ou seja, acaba tornando um pouco mais custoso para a memória, porém a manutenção se torna mais simples. Quanto menor a profundidade de herança, menos é utilizado o reuso de código, aumentando a possibilidade de falhas. Então, quando você usa pouca profundidade de herança, você tem tendência a reescrever código. Né? Então, aqui você tem um sistema com maior qualidade que usa um pouco mais de recursos. Aqui você tem um sistema mais enxuto, só que com grande possibilidade de falhas ao decorrer da execução. Certo? Então, olha só, vou dar um exemplinho aqui. Ó. Tem uma classe abstrata chamada veículo. Aí, eu tenho outra que chama-se terrestre, que herda de veículo. Né? É um veículo terrestre. Aí eu tenho motorizado, que herda de terrestre. Então é um veículo terrestre motorizado. E aí eu tenho a moto. A moto é um veículo terrestre motorizado, ela herda de motorizado. Então, se você passar isso aqui no medidor de métrica, vai dar que a profundidade de herança é 4. Né? A classe moto tem a profundidade de herança de 4. É ela e mais 3 para cima. A classe sozinha, a profundidade de herança é 1. Tá? Deve haver equilíbrio entre a utilização de herança com a consequente reutilização de código e a busca frenética pela economia de recursos sistêmicos pela abolição da herança. Então, o que ele está falando aqui? Essa última abordagem pode comprometer a inteligibilidade e manutenção da aplicação, enquanto que a primeira pode criar objetos massivos na memória sem necessidade. Então, se você faz tudo herdando 80 mil classes, você vai ter um problema de performance. Né? Você vai ter um problema de uso de recursos desnecessários. E se você não usa nenhuma herança, você vai ter um problema de manutenção. Então, você tem que dosar. Né? Meia mussarela, meia calabresa. Acoplamento de classes é uma outra médica. Eu esqueci, uma outra médica não, uma outra métrica. Eu esqueci de colocar o nome em inglês, é class coupling. Tá? Acoplamento de classe. Mede a quantidade de chamadas que são feitas à sua classe por outras classes no código. Então eu tenho uma classe, quer ver, eu vou dar um exemplo aqui, ó.
Se eu crio uma classe chamada pessoa e crio outra classe que cria uma instância de pessoa, nossa análise de código irá retornar um class coupling igual a 1 para a classe pessoa, pois foi realizada uma chamada para essa classe através de outra classe, de uma única outra classe, indicando que houve uma amarração, coupling, entre as duas classes. Lembra da injeção de dependência? Então, quando você não usa injeção de dependência, você aumenta o class coupling. Entendeu? Quando você usa, você diminui. O 2003 já vem com esse contador aí automático, né? Pelo menos, não sei se você já viu isso. Você vai criando sua diagrama de classe lá e tal. Aí ele Onde é usado? ele mostra onde que é usado, já traz essa numeração. Eu não vi isso aí ainda, porque eu não, é difícil fazer diagrama de classe no VB, no VS. Propriedades assim, ó. Por exemplo. Certo. Aí, tipo, quando você pega a classe lá, ele mostra, ó, todas as referências dela já está sendo utilizado. Não é o ReSharper que faz isso? Eu acho que É o 2013 mesmo? É. Ah, legal. Traz a referência. É que eu ainda estou no 2012. Eu instalei 2013, só que aí para usar, para trabalhar com esse projeto do inferno, ele só funciona no 2012. Não sei por que ele não funciona no 2013. Enfim. Então agora eu estou só... Hã? Isso só funciona em 2008. Não, é. Você vê, né? Bom, eu na época do 2008 trabalhava com um projeto que era do 2003, né? Geralmente os projetos zoados, cagados, eles são velhos. Né? É. Então, já foi feito, não é tão velho assim. É, então. Mas esse não, esse projeto é de 2009, se não me engano. Então já está um bom tempo aí. Beleza. Então no acoplamento de classe, números altos indicam muito reuso de código, o que melhora a qualidade do software. Porém, em caso de manutenção na classe, há uma maior preocupação com o efeito de quaisquer alterações em classes altamente acopladas. Ou seja, se eu mexer numa classe que tem um alto nível de acoplamento, muitas classes utilizando, se eu fizer uma manutenção nela, a chance de ter problema é muito maior. O número de acoplamentos tido como aceitável é por volta de 9. O número menor indica que pouco código está sendo reutilizado, o número maior pode indicar maior complexidade em caso de manutenção e alterações. Certo? E agora o último, que é o linhas de código. E esse eu não vou nem explicar muito. Mostra a quantidade de linhas efetivamente funcionais dentro do código. Esse número geralmente é utilizado para se medir o esforço de desenvolvimento de um software, bem como em cálculos e referências para outras métricas. Defeitos por linha de código, índice de mantenibilidade, que leva em conta também as linhas de código e etc. Tá? Então, você tem outras métricas fora do Visual Studio, que, por exemplo, quantas linhas de código tem o projeto, quantos defeitos foram encontrados, aí você cruza bugs com linha de código. Eu tenho, por exemplo, a média de 20 bugs por 1000 linhas. Né? Então, é uma média mais ou menos alta, 20 por 1000. Assim. Né? Certo? Beleza, então. Agora nós vamos fazer a nossa demos. Vou parar a gravação aqui. E aí vocês vão ver como é que se faz isso no Visual Studio.